Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamala Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamritam Scha Mama Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Yatmani Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namah Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audarya Madhurya Gunashcha Yuktam Param Variryam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasanam Tidanjanam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padabja Jithai Koridu Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanantam Satatam Prapadya Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Devi Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Namam Vishnu Padaya Gaura Pristaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimantya Charitraya Swashitanam Chapaline Jivadukhe Sadartaya Shinama Prema Raini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamini Shri Varshabhana Videvi Daitaya Kripabdaya Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murtaye Jinatarine Rupanuga Viruddha Pasiddhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshadvaragya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestam Nidesta Sajana Priya Vaishnava Sarvabhama Shri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Mater Gati Matsarvasya Padam Bhuja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadru Madha Srimad Ratnagara Simhasanastam Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestali Bir Sevyamana Smarami Shriman Rasa Rasadam Hi Vanshivata Tatasita
Karshan Venu Sanai Gopir Gopinata Shiyastanaha Om Vrindai Tulasi Devyai Viyayai Keshavasacha Krishna Bhakti Pradidevi Sacha Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Guru Ashtakam Srila Krishna Shakavastakam Samsara Dava Nalalidha Loka Tanaya Karunya Gana Ganatam Bhaktasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravinda Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhyan Manasura Sena Romancha Kampa Shrutaranga Bhaja Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Vigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandira Marjanado Yuta Sabhatam Stani Unjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda Chaturvidha Shri Bhagavad Prasada Swadhana Tirtan Hari Bhakta Sangam Kiteva Tirti Vajato Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Radhika Madhavayoraparo Madhurya Lila Gunarupanamna Patikshana Swadhana Lolopasya Vande Guru Shri Charanaravinda Nikunjayunno Ratikeli Siddhai Yayali Viyutirapekshaniyam Tatati Daksha Dati Valabhasa Vande Guru Shri Charanaravinda Sakshadharitena Samasta Shastrai Rutas Tatha Bhavyakta Eva Sadhi Kintu Pabuya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanaravinda Yasya Prasadan Bhagavad Prasadan Yasya Prasadan Nagati Kotopi Dhyayam Stuvam Stasya Yashashti Sandhyam Vande Guru Shri Charanaravinda Shrimad Guru Rashtakam Etaduchai Brahme Muhute Paptanti Prayatnat Yastena Vinda Vananata Sakshan Sevaiva Labhya Janu Shanta Eva Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Shri Prabhupada Padmastava O Sujanar Buddharadhita Padayugam Yuga Dharma Dhurandhara Patravaram Varadabhaya Dayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Bhajanojita Sajana Sanghapati Patitadhika Karunikaika Gati Gati Vanchita Vanchakachintya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Atikomala Kanchana Digatano Tanunindita Hema Mrinala Madam
Padanarbuddha Vanjita Chandrapadam Pranamami Sada Prabhupada Padam Nija Seva Kataraka Ranjividham Vidhutahitahum Krita Simhavaram Varanagata Bhalishashanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipulikrita Vaibhava Gora Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Goradayam Dayaniya Ganarpita Gora Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Chiragora Janashaya Vishwagurum Guru Gora Kishora Kadasya Param Paramadita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Raghurupa Sanatana Kirtidharam Dharanita La Kirtita Jiva Kavim Kaviraja Narotama Sakya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Kripaya Hari Kirtana Mutidharam Dharani Bharahara Gora Janam Janakadhika Vatsala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Sharanagata Kinkara Kaupataram Tarudhikrita Dhira Vadanya Varam Paradendra Ganachita Divya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Parahamsa Varam Paramartha Patim Patito Dharane Krita Veshayatim Yatiraja Ganai Parisevya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vishabhanu Sutada Itanu Charam Charanashritarenu Dharastamaham Mahadadbhuta Pavana Shakti Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Prabhupada Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada Shila Bhaktisiddhanta Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada Bhaktisiddhanta Shila Prabhupada Shila Bhaktivedanta Prabhupada Bhaktivedanta Prabhupada Shila Bhaktivedanta Narayana Maharaj Bhaktivedanta Narayana Maharaj Vande Vishwambhara Vande Vishwambhara Pada Kamalam Kandita Kali Yuga Janamala Samalam Vande Vishwambhara Pada Kamalam Kandita Kali Yuga Janamala Samalam Vande Vishwambhara Pada Kamalam Kandita Kali Yuga Janamala Samalam Sorabhakashita Nijajana Madhupam Karuna Kandita Viraha Vitapam Sorabhakashita Nijajana Madhupam Karuna Kandita Viraha Vitapam Nashitari Dattamayati Miram Varanija Kancha Jagatamachiram Nashitarid Gatamayati Viram Varanija Kantya Jagatamachiram Satata Virajita Nirupama Shobham Radha Mohana Kalpita Vilobham Satata Virajita Nirupama Shobham Radha Mohana Kalpita Vilobham Vande Vishwambhara Pada Kamalam Vande Vishwambhara Pada Kamalam Kandita Kali Yuga Janamala Samalam Kandita Kali Yuga Janamala Samalam Vande Vishwambhara Pada Kamalam Vande
Vishwambara Padakalam. Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari. Satchidananda Jaya Gaura Hari. Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari. Satchidananda Jaya Gaura Hari. Jai Gauranga Mahaprabhu. पार करेंगे ना यारे बाजा कृष्णा पार करेंगे ना यारे बाजा कृष्णा कन्हैया कृष्णा कन्हैया दाजी के भाया कृष्णा कन्हैया दाजी के भाया पार करेंगे ना यारे Bhaja Krishna Kanhaiya Krishna Kanhaiya Daji ke bhaya Krishna Kanhaiya Daji ke bhaya Krishna Kanhaiya Banchi Bajaya Makana Churaya Re Bhaja Krishna Kanhaiya Krishna Kanhaiya Banchi Bajaya Makana Churaya Re Bhaja Krishna Kanhaiya Krishna Kanhaiya Daji ke bhaya Krishna Kanhaiya Daji ke bhaya Krishna Kanhaiya Girivaruteya Krishna Kanhaiya Rasaracheya Krishna Kanhaiya Girivaruteya Krishna Kanhaiya Rasaracheya Pakarenge Nayare Bhaja Krishna Kanhaiya Pakarenge Nayare Bhaja Krishna Kanhaiya Mitra Sudama Tandulalaye Lale Laga Prabhu Bhoga Lage Mitra Sudama Tandulale Gale Laga Prabhu Bhoga Lage Kaha 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 Bhayare Bhaja Krishna Kanhaiya Kaha 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 Bhayare Bhaja Krishna Kanhaiya Arjuna Karata Rana Mekhaka Shamaliya Giridhari Bhaka Arjuna Karata Rana Mebhaka Shamaliya Giridhari Bhaka Kalina Gana Thaire Bhaja Krishna Kanhaiya Kali Nagana Thaire Bhaja Krishna Kanhaiya Kalina Gana Thaire Bhaja Krishna Kanhaiya O Miholeva Drupata Sutta Javadustana Ge Akila Janaki Nide Drupata Sutta Javadustana Ge Akila Janaki Nide Agaya Chira Bhadaire Bhaja Krishna Kanhaiya Pakarenge Nayare Bhaja Krishna Kanhaiya Pakarenge Nayare Bhaja Krishna Kanhaiya Krishna Kanhaiya Daji Bekeya Krishna Kanhaiya Daji Kebheya Krishna Kanhaiya Daji Kebheya Krishna Kanhaiya Daji Kebheya O Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare O Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Brajendanandana Shama Sundar Ki Jai. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadave Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadama Radhati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhaktya-vihina Yaparadhalakshaya Shiktascha Kamadita Rangamade Kripamaitam Sharanam Prapana Vinde Namaste Charanara-vindam Vinde Namaste Charanara-vindam. Bhajami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Katirna Kapi. Jai Shri Radhe. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda. Continuando a leitura, Madhya Lila, capítulo 20, verso 273. Conversa entre Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Então agora, Mahaprabhu está narrando para o afortunadíssimo Srila Sanatana Goswami Prabhu como que Mahavishnu fecunda a natureza material com ilimitadas divas. Então ele fala aqui assim: Sanga Vishesha Bhasa Rupe Prakriti Sparshana Diva Rupa Bija Tante Koila Samapana. Para fecundar com as sementes das entidades vivas, o Senhor não toca diretamente a energia material, mas toca essa mesma energia com sua específica expansão funcional. E dessa maneira, as entidades vivas, partes integrantes do Senhor, são inseminadas na natureza material. Então aqui, Mahaprabhu começa a revelar como que Krishna, na sua expansão como Mahavishnu, é o pai de todos os seres vivos, de todas as divas, Jiva Shakti, Tatastha Shakti. Mas também explica que ele se mantém sempre intocável, né? Porque ele é transcendente. Então a energia material, que é aquela que recebe a semente da diva no seu ventre, nela Mahavishnu não toca. Então nós vamos daqui a pouco saber quem que toca na energia material. Aí Prabhupada tem um comentário bem suculento aqui que ele vai explicar muitas coisas importantes. Segundo Gita 15.7, Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Mana Shastani Indriyani Prakriti-stani Karshati. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por causa da vida condicionada, elas, utilizando-se dos 6 sentidos, que incluem a mente, empreendem uma árdua luta. A expressão Prakriti Sparshana é explicada no Chaitanya Charitamrita, tomando-se como ponto de referência a maneira como as entidades vivas entram em contato com a matéria bruta. Prakriti Sparshana, tocar na matéria. Mahavishnu lança o seu olhar. Sha Aikshata Lokan Sushija Ati Aitareya Upanishad. Primeiro verso. Sa Aikshata, o olhar.
Lokhan, os seres vivos. Nushrija iti kriya. Shrija, né, é o verbo para criar. Na fase condicionada, fecundamos com base na concepção corpórea, isto é, pelo ato sexual. Porém, o Senhor Supremo não necessita de ato sexual para fecundar. Ele fecunda com o seu simples olhar. Brahma Samhita também explica isto. Angani jasya sakalendriya vriti manti pasyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadhu jvala vigrahasya govindam adipurusham tamaham bhajami. Govinda pode fecundar através do simples olhar. Em outras palavras, seus olhos podem agir como seus órgãos genitais. Angani yasya sakalendriya viktimanti. Né? Cada membro do corpo de Krishna pode realizar todas as funções dos outros membros. Ele não necessita de órgãos genitais para gerar um filho. Na verdade, Krishna pode gerar qualquer entidade viva com qualquer parte de seu corpo. Nesta passagem, explica-se a expressão Swanga Vishesha Bhasarupe, a forma através da qual o Senhor gera as entidades vivas no mundo material. E agora a grande revelação. Quem é essa forma que Krishna assume para gerar a entidade viva no mundo material? Ele é o Senhor Shiva. Brahma Samhita afirma que o Senhor Shiva, que é outra forma do Mahavishnu, Sadashiva, Mahavishnu, é como o iogurte. O iogurte é nada mais nada menos do que leite e ao mesmo tempo não é leite. Do mesmo modo, considera-se o Senhor Shiva como o pai deste universo e considera-se a natureza material como a mãe. O pai e a mãe são conhecidos como o Senhor Shiva e a deusa Durga. Os órgãos genitais do Senhor Shiva e a vagina da deusa Durga são adorados conjuntamente como a Shiva Linga. Então, Linga, os órgãos genitais de Shiva, e Yoni, a vagina de Durga Devi. Os órgãos, esta é a origem da criação material. Assim, a posição do Senhor Shiva está entre aquela da entidade viva comum e aquela do Senhor Supremo. O Senhor Shiva nem é a suprema personalidade de Deus, nem uma entidade viva comum. Ele é a forma através da qual o Senhor Supremo age para procriar entidades vivas neste mundo material. Assim como se prepara o iogurte misturando-se leite com um meio de cultura, a forma do Senhor expande-se quando a suprema personalidade de Deus, a forma do Senhor Shiva expande-se quando a suprema personalidade de Deus entra em contato com a natureza material. A fecundação da natureza material pelo Pai, o Senhor Shiva, é maravilhosa, pois de uma só vez inúmeras entidades vivas são concebidas. Bhagodivana Vigyeya Sachanantyaya Kalpate. Isso é da Shetoshatara Upanishad. Essas entidades vivas são muitíssimo pequenas. Keshaga Shata Bhagasya Shatansha Sadrishatmakaha Jiva Shukshma Swarupoyam Sankyatito Hichitkanaha. Então esse verso revela o tamanho da Jiva. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo, você pega um fio de cabelo, aí vai na pontinha, corta aquela pontinhazinha e divide em 100 partes. Aí depois você pega uma daquelas 100 partes e toma uma dessas partes e a divide em outras 100 partes. Essa partícula muito diminuta corresponde ao tamanho de uma das inúmeras entidades vivas. Todas elas são Chitkana, são partículas de espírito e não de matéria. Chitkana. Diva é muito poderosa. Prabhupada vai explicar mais sobre a Diva. Os inúmeros Brahmandas, ou universos, surgem dos poros do corpo do Senhor. E as inúmeras entidades vivas também surgem dos poros do corpo transcendental do Senhor. Este é o processo da criação material. Sem a entidade viva, esta natureza material não teria sentido.
Ambas, a entidade viva e a natureza material, emanam dos poros do corpo transcendental de Sadashiva Mahavishnu. Elas são energias diferentes, a entidade viva e a energia material, conforme explica Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 4. Bhumirapo nalo vayu bham mano buddhi revacha ahankara ityame bhina prakriti ashtada. Ashtada são 8 elementos separados, bhina, são diferentes de Krishna: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Esses 8 compreendem em conjunto minhas energias materiais separadas. Os elementos materiais que também provêm do corpo da Suprema Personalidade de Deus são uma categoria diferente de energia. Embora também provenham do corpo do Senhor, as entidades vivas estão num nível de energia superior, como diz o verso seguinte: Apariyam mitastwanyam prakritim vidhi me param diva bhutam mahabaho yaedam dharyate jagat. Além desta natureza inferior, ó poderoso Arjuna, há uma energia superior que é minha e consiste em todas as entidades vivas lutando com a natureza material e mantendo o universo. Então, primeiro Krishna descreve os elementos da natureza inferior: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. E agora ele descreve Apariyam, para Prakriti, a para Prakriti, né? Nunca me lembro se é a para Prakriti ou para Prakriti, mas uma dessas denominações vai descrever a diva. E essa diva, ela vive nessa luta, nessa árdua luta com a natureza material. Ela vive querendo se assenhorear da natureza material, dominar a natureza material. Inclusive, como é o nome dele? Descartes, né? Descartes, um filósofo francês, né? Ele fala sobre isso, sobre a filosofia que Descartes apresenta é a filosofia do controle sobre a natureza material, que o ser humano é uma espécie de vida superior, e com certeza é, e que o ser humano é aquele que deve controlar a natureza, né? Então, a partir da filosofia de Descartes, muita destruição é promovida no planeta Terra, né? Depois, outros filósofos e cientistas aproveitam a filosofia cartesiana, o pensamento cartesiano, e saem dizimando, saem desmatando e invadindo oceanos, fazendo loucuras com o planeta Terra. Essa é a natureza, né, da alma condicionada. Ela quer se assenhorear, como o Prabhupada gostava de dizer, ela quer se assenhorear de tudo que ela vê na sua frente. Ela quer ser, porque ela se esqueceu daquilo que o Prabhupada diz, e estava lendo outro dia, que Krishna é Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam, né? Ele é o desfrutador supremo, ele é Bhoktaram Jagatapasam. Todos os sacrifícios, a boga do sacrifício deve ser oferecida a Krishna. Sarva Loka Maheshwaram. E ele é o controlador supremo, o yogi místico supremo, que controla todos os planetas, todos os seres vivos, em todos os planetas, em todos os brahmandas, todos os universos. Suridam Sarvabhutanam. E ele é o amigo mais próximo, mais querido de todas as divas. O problema é que a alma condicionada, ela fica buscando, primeiro, desfrutar. Em vez de oferecer a boga a Krishna, ela quer desfrutar da boga. E como isso é uma incongruência existencial, isso é incoerência existencial. A alma, a diva infinitesimal, não consegue saborear o gosto delicioso dos alimentos se esses alimentos não são oferecidos primeiro com devoção, com amor e devoção a Krishna. Esse é o segredo, né? Quantas vezes a gente encontra devotos que falam assim:
prachada, finalmente prachada. Fiquei meses sem tomar prachada. Então esse é um entendimento tanto ou quanto sem, como se diz, sem base no Shastra, né? Porque assim o Vaishnava, se você é Vaishnava, se você tem Harinam, Diksha, onde quer que você esteja, se você se alimenta, você deve se lembrar que quando você tem fome, Krishna tem fome primeiro. Então você oferece a sua Thakuradi. Se você não tem Thakuradi, você arruma uma foto de Thakuradi. Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu. Então onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, você pede licença e oferece seu alimento. Porque se você não oferece seu alimento, o seu corpo vai ficar fraco, a sua consciência vai ficar em um estado vibratório diferente, e você vai se esquecer de Krishna. Já é tão difícil para uma condicionada se lembrar, Então assim, Bhaktaram Jagatapasam, isso é Bhaktaram Jagatapasam, que todo sacrifício deve ser oferecido aos pés de lótus de Krishna, E à medida que se faz isso, aí se obtém verdadeira satisfação. Aí você fica tranquilo internamente. Sarva Bhaktaram Jagatapasam Maha, como é que é? Bhaktaram Jagatapasam Maha, como é que eu vou esquecer? Bhaktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram, desculpa, Bhaktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam. Krishna além de ser o desfrutador supremo, ele é também o controlador supremo. É o grande controlador. Ele, na verdade, direta ou indiretamente, está controlando todos os seres vivos, controlando todo o universo. O fato dos universos estarem flutuando no espaço, o fato dos planetas estarem flutuando dentro do universo, tudo isso é propiciado pela inconcebível energia de Krishna. A órbita dos planetas, a órbita do planeta Sol, a maneira como Surya Dev, ele anda na sua carruagem dourada e ele promove o movimento do Sol com a sua carruagem dourada. As pessoas em Kali Yuga não conseguem entender, não conseguem nem acreditar numa coisa dessa, que o Deus do Sol, o seva dele é andar numa carruagem em volta do planeta que ele rege, de maneira que o planeta vá iluminando todas as partes do universo. E isso ele faz por ordem de Krishna, porque Krishna controla o Deus do Sol, Krishna controla o Deus dos planetas celestiais, Krishna controla Shiva, Krishna controla Narayana, Por isso ele é Sarva Loka Maheshwaram. E ele também é Suridam Sarvabhutanam. Outro conceito que às vezes a gente tem: não, eu tenho um amigo. Não, ele é meu amigo mesmo. Na verdade, como a gente pode dizer que tem um amigo mesmo, se esse amigo está sujeito a nascer, morrer, adoecer e envelhecer, se ele é passível de cometer os 4 erros, sentidos imperfeitos, tendência a enganar, tendência a se iludir e a tendência a cometer erros, Então assim, por mais que ele possa ter sinceridade no coração, ele não vai poder ser nosso amigo. A verdadeira amizade é a amizade entre o Bhakta e Bhagavan, porque você pode passar por qualquer situação. Se você está em consciência de Krishna, vivo ou não vivo, neste corpo ou em outro corpo, Krishna sempre vai proteger sua trepadeirinha de Bhakti. Ele sempre vai preservar o sukriti que você acumular.
com os amigos que a gente faz no mundo material, a gente Bhakti Sukriti, Jnana Sukriti, nada disso. Claro que isso é um samskara que a gente leva para uma vida seguinte, mas né, para a gente ficar só girando nesse mundo material, mas Bhakti Mukhi Sukriti, as atividades piedosas espirituais que a gente acumula ao prestar serviço a Krishna e seus devotos e a todos os objetos queridos de Krishna, essa Sukriti a gente realmente acumula, e ela é a garantia de que na próxima vida nós vamos continuar de onde nós paramos e assim sucessivamente, né? Então isso também demonstra que Krishna é o nosso verdadeiro amigo, né? Fazer amizade com Krishna é um dos 9 processos que Prahlad Maharaj recomenda, né? Sakyam Atma Nivedanam, né? Fazer amizade com Krishna. Então agora nós lemos um verso muito importante, né? E amanhã a gente vai continuar lendo como Mahaprabhu está explicando os detalhes mínimos da ciência da criação, né? Krishna é o cientista supremo. Krishna, ele é tudo supremo. Mas Mahaprabhu, no seu diálogo com Sanatana Goswami, ele vai ensinar que, na verdade, a gente também tem que cultivar Rasa Tattva. Só um minutinho que eu vou pegar. Qual livro que eu vou pegar mesmo? O Príncipe Destemido. Ai. Como Rupa Goswami, seguindo perfeitamente o conselho de Mahaprabhu, ele fala que a gente tem que conhecer Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Tem que conhecer perfeitamente todas as verdades. Krishna Tattva, Nama Tattva, Jiva Tattva, Shiva Tattva. Olha que importante você saber que Shiva, que não é diferente de Sadashiva, Mahavishnu. Ele que tem a misericórdia de se colocar na posição daquele que fecunda a energia material, né? Então, sem a misericórdia do Senhor Shiva, como que a entidade viva poderia exercitar o seu livre arbítrio? Forte, né? Só pela misericórdia de Shiva é que a entidade viva pode exercitar o seu livre arbítrio e desejar desfrutar separadamente de Krishna. Ela intrinsecamente desfruta unida a Krishna, mas por ela ser perfeita, por ela ser purna, perfeita, ela também pode escolher desfrutar separadamente de Krishna, né? Porque o completo inclui o possível e o impossível, né? Então a diva pode desejar o impossível, e só Krishna pode satisfazer esse desejo da diva. Ela pode desejar, mas a satisfação do desejo só se processa pela misericórdia de Shiva, neste caso específico pela misericórdia de Krishna, e neste caso específico pela misericórdia de Shiva Shambhu e da sua esposa Durga Devi, Kali Ma, né? Kali Ma. Então temos que prestar nossas reverências a Kali Ma, né? Prestamos nossas reverências a todos os devas e devis, e sabemos que tem um verso que diz Sarva Deva Maya, que a forma perfeita da gente prestar reverência a todos os devas e devis é prestar reverência a Gurudev, porque ele é chamado de Sarva Deva Maya. Ele é o somatório do poder de todos os devas e devis.
Ou seja, ele é mais poderoso que Suryadeva, ele é mais poderoso que Chandradeva, né? Gurudeva, muito poderoso, né? Então devemos sempre Namah Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine, né? Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine, Namah Vishnupadaya Gura Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine. Então devemos sempre estar com a nossa mente focada em prestar reverências ao Gurudeva, né? Porque é isso que Krishna está falando para Arjuna, não é? Afinal, Tadvidi Pranipatena. Primeira coisa, todo dia de manhã a gente presta reverência a Gurudeva. Toda vez que a gente vê Gurudeva, a gente presta reverência. Então, Tadvidi Pranipatena. E depois que a gente faz, depois que a gente presta reverência, Pariprasnena, a gente faz perguntas ao Gurudeva. Me explique esse Rasa Siddhanta tão doce. Me permita ter acesso, purifique meu coração para que eu tenha acesso ao reino puro e doce de Rasa Sthal, né? E no final, Sevaya. Pranipatena Prasnena Pariprasnena Sevaya. Eu presto reverências, eu faço perguntas e eu faço seva, Guru Seva. Então, um dos Guru Sevas que nós fazemos é ler as instruções dele num livro tão lindo como O Príncipe Destemida, que está aqui muito humilde, o Príncipe Destemida, que fofinho, prestando suas reverências sempre a Nishinga Bhagavan, né? Um devoto puro de Nishinga Deva. Agora, Gurudeva vai falar sobre a grandeza do Senhor. Isso é Srimad Bhagavatam. Esse livro não é diferente do Bhagavad Purana, canto 7º, né? O Gurudeva, ele nos brinda com os seus comentários ao canto 7º e com os belíssimos ensinamentos de Prahlad Maharaj. Os ensinamentos de Prahlad Maharaj, eles são destinados a todos os seres vivos. Eles são especialmente apreciados pelos Bhaktas, mas todos os seres vivos, se seguirem o que Prahlad Maharaj fala com sua sabedoria impressionante, tanto que ele é um dos Mahajanas, né? Eles vão alcançar a perfeição. O Supremo Senhor Shri Krishna atrai todos os seres vivos com sua beleza e doçura inconcebíveis. Ele tem diversas classes de devotos autorrealizados que se distinguem por seu grau de serviço, intimidade e consciência da sua divindade. Então, esse assunto é explicado por Uttara Devi no Shri Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami Pad. Os diferentes graus, os Vaishnavas, os Bhaktas, em diferentes níveis de proximidade com Krishna, né? Então, grau de serviço, intimidade, pelo seu grau de serviço, intimidade e consciência da divindade de Krishna. A primeira categoria de devoto, agora o Gurudeva vai explicar a primeira categoria, que é o Gyani Bhakta. Cultiva principalmente o conhecimento da majestade e opulência de Krishna. Prahlad Maharaj. Quem ama a Krishna assim, conhece todas as verdades transcendentais, a personalidade de Krishna, a natureza da entidade viva, a natureza de Maya, o amor supremo e o néctar saboreado nas trocas amorosas entre Shri Krishna e seus devotos, além de ter noção dos vários níveis de devoção pura a Shri Krishna. Então ele é um Tattva-gya, ele é um Tattva-gyani, ele conhece todos os tattvas, conhece tudo sobre Krishna. É um grande erudito, porque ele cultiva principalmente Jnana, Aishwarya Jnana. Prahlad Maharaj é o melhor exemplo de quem adora o Senhor, o Supremo Senhor Hari, Krishna,
imbuído de respeito e reverência pela sua majestade. Ele é honrado com o título Maharaj, ou seja, rei dentre as grandes personalidades santas dotadas de amor puro por Shri Hari, o Senhor que, eliminando nossos sofrimentos, nos arrebata os corações por amor a nós. Essa é uma tradução para Hari. Todos os devotos nesta categoria têm sólido entendimento das verdades fundamentais relativas à Suprema Personalidade de Deus, sendo apegados à noção da grandeza de Shri Krishna. A Bhakti, devoção a Shri Krishna sem desejos egoístas, que vibra no coração do príncipe Prahlad, é um sentimento ímpar. Que devoto da Suprema Personalidade de Deus? Se você também quer tornar-se devoto do Senhor, siga o exemplo de humildade, pureza e tolerância de Prahlad. Então Prahlad é conhecido, super famoso como o tolerante. Assim como Dhruva Maharaj, ele é conhecido como o determinado. Então cada Bhakta vai receber de Krishna uma Shakti específica. Titiksha Shakti, a energia da tolerância. Então ele é um exemplo perfeito de tolerância para qualquer Vaishnava. Em primeiro lugar, o Deus está falando com a gente agora, atenção, hein? Se você também quer tornar-se devoto do Senhor, siga o exemplo de humildade, pureza e tolerância de Prahlad. Em primeiro lugar, abandone seus desejos de desfrute dos sentidos e cultive exclusivamente o desejo de alcançar Bhakti. Desejo de alcançar Bhakti. Abandone seus desejos de desfrute dos sentidos. Então o Gurudeva está sempre estimulando a todos nós, de maneira que nós nos absorvamos nas nossas práticas e no nosso seva. A exemplo de Yashoda Maiya, o tempo todo fazendo algum seva, o tempo todo cantando Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti. Nenhum momento para si mesma, como Srila Siddhara Maharaj fala, Você quer realmente se tornar um devoto puro de Krishna? Esse é o desejo de Gurudeva para você. Ele quer que você se torne um devoto puro, porque se você não se tornar um devoto puro, como é que você vai sair dessa confusão chamada mundo material? Apenas quando alguém se torna devoto puro é que Maya Devi, com as mãos postas, vem prestar reverência a esse Vaishnava puro, esse Shuddha Vaishnava. E a partir daí ela não interfere mais. Aí, a partir daí, esse devoto fica perfeitamente sob o controle de Yogamaya, a energia divina de Krishna, a energia interna espiritual de Krishna. Então o Gurudeva continua falando aqui que a sua devoção, falando para mim, não deve estar turvada por esforços demasiados em busca de conhecimento e desfrute material. Sim, o tema é desfrute dos sentidos. Sarvapadi vinir muktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesh sevanam bhaktiruchyate. Então esse é o verso que vem logo depois do verso Anyabilashitashunnyam Gyana Karmadya Navitam Anukulena Krishna Nushilanam Bhaktirutama. Esse verso, Sarvapadi vinir muktam, está falando do mesmo assunto aqui que o Srila Gurudeva está mencionando. Está falando que você tem que fazer Rishikena, Rishikesh, Sevanam Bhaktiruchyate. Você tem que pegar os seus 6 sentidos, que incluem a mente, que é a gerente da programação dos sentidos, e você tem que ocupar esses sentidos a serviço de Rishikesh, o Senhor dos sentidos. Porque se você ocupa o sentido a serviço de Krishna, automaticamente Rishikesh, Krishna, fica muito satisfeito, e você não precisa ficar preocupado como é que eu controlo meus desejos, como é que eu canalizo meus desejos. Você canaliza os seus desejos fazendo seva. É simples. Então, abandonar
os desejos de desfrute dos sentidos é desejar servir a Krishna, ao Guru, aos Vaishnavas, servir Prashada quando está no templo, aos devotos, né? Sentar para dar um Harikatha, isso é seva aos Vaishnavas, né? Servir aos Vaishnavas no que o Gurudeva fala que é mais importante, Harikatha, né? Como Srila Gogovina Maharaj fala, um dia sem Harikatha é um dia péssimo, é como um dia de ressaca, é como você morar à beira-mar e tem uma ressaca que vem e entra, a água do mar entra pela sua casa, faz uma confusão. Isso é um dia sem Harikatha. Agora um dia de Harikatha é um dia que o mar está com as suas ondas suavemente vindo bater na areia da praia, e o céu está limpo, uma brisa agradável. Então isso é Harikatha. Então sua devoção não deve estar turvada por esforços demasiados em busca de conhecimento e desfrute material, nem kama, nem jnana, nem pela prática de austeridades ou atividades outras, tais como yoga, sacrifícios e votos. Sua devoção deve, isto sim, pender para o serviço espontâneo prestado com corpo, mente e palavras. Ocupe todos os seus sentidos e seus sentimentos e os sentimentos do seu coração no serviço a Shri Krishna, que seus esforços serão considerados bhakti. Isso é bhakti, né? A gente poder estar ligado, né? Como agora no Brasil quase inteiro você fala, tô ligado, tá ligado, tá ligado. Você tem que estar ligado em bhakti, bhakti Devi, que não existe outra maneira, né? A diva é o princípio dinâmico dentro do corpo. A diva quer agir, a diva quer ser feliz. Então, se a diva age em serviço devocional, em consciência de Krishna, automaticamente ela experimenta uma felicidade que pode satisfazer o que é de mais elevado dentro desse conjunto existencial, né? Inclusive Prashada Seva, né? Inclusive Prashada Seva. Muito importante. Bem importante mesmo. Então a gente leu mais um subtítulo, Srila Gurudeva derramando sua misericórdia na forma do Príncipe Destemido, que deve ser um dos livros de cabeceira de todos nós, porque ali Prahlada Maharaj nos dá ensinamentos profundíssimos e essencialíssimos para o nosso cotidiano, né? Se nós queremos viver o nosso cotidiano em Bhakti, se nós queremos ser seres humanos progressivos, temos que ler o Príncipe Destemido, do 7º canto do Srimad Bhagavatam. Jai Prahlada Maharaj Mahajana ki Joy, Shri Srimad Bhagavan ki Joy. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Oh Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare, Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Vishnu Priya Pranadana Nadia Vihari,
Vishnu Priya Pranadana Nandiya Bihari, 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 Sachi Mata Pranadana Nandiya Bihari, Sachi Mata Pranadana Nandiya Bihari, Gadadhara Pranadana Sankirtan Bihari, Gadadhara Pranadana Sankirtan Bihari, Nityananda Pranadana Sankirtan Bihari, Nityananda Pranadana Sankirtan Bihari, Guru Deva Pranadana Sankirtan Bihari, Guru Deva Pranadana Nandiya Bihari, Guru Deva Pranadana Nandiya Bihari, Guru Deva Pranadana Sankirtan Bihari. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj ki Jai, Shri Radha Raman Bihari Jiu ki Jai, Radha Vinod Bihari Jiu ki Jai, Radha Madhava Jiu ki Jai, Radha Govinda Jiu ki Jai, Nitai Gop Premanandi Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo Pachitanam Pavanabhyo Vishnu Namo Namaha. Dandavat Pranams, Jai Shri Radhe.